Você já teve a sensação de que resolveu um problema dentro da sua empresa, mas em algumas semanas depois ele voltou? Só que voltou com outro nome, outro motivo, outra pessoa envolvida e muitas vezes ainda pior. Já teve essa sensação? Isso acontece porque nem sempre o conflito que aparece é o verdadeiro problema. Às vezes, a discussão sobre dinheiro, por exemplo, não é sobre dinheiro. A divergência sobre a decisão não é sobre aquela decisão. E a briga entre sócios, líderes ou familiares pode ser apenas um sintoma de que existe algo muito mais profundo. O conflito que você vê é só um pedacinho do vulcão. Você vê a fumaça, mas você não percebe a pressão que está acumulando por debaixo da superfície e às vezes há muito tempo. E nas empresas acontecem exatamente assim. O problema aparece em uma reunião, em uma fala atravessada, em uma decisão que ninguém consegue tomar. Aparece em um sócio que trava tudo, ou um líder que resiste, ou uma equipe que começa a se dividir, mas muitas vezes aquilo não começou ali. Pois bem, eu sou a Catiúcia Silva, mediadora de conflitos, e com essa abordagem sistêmica eu quero te mostrar que muitos conflitos empresariais voltam mesmo depois de um acordo, de uma reunião, e principalmente o que você precisa começar a observar para quebrar esse ciclo, porque resolver o conflito que está ali na reunião, que está ali aparente, pode até aliviar a tensão por alguns dias, mas se a causa real continuar ativa, o conflito ele volta. E às vezes ele volta com outro assunto, com outra pessoa e em uma outra área da empresa. E muitas empresas vivem repetindo os mesmos problemas. Troca um gestor, mas o conflito continua. Muda o contrato, mas a desconfiança permanece. Faz as reuniões, como tá tudo alinhado, mas ninguém fala o que realmente precisa ser dito. Criam regras, mas a tensão sempre está ali no ambiente. E sabe por quê? Porque o conflito não é apenas o problema de comunicação. Muitas vezes ele é uma mensagem de que algo ainda não foi reconhecido. Uma dor que ainda não foi nomeada, uma expectativa que foi quebrada, um lugar que não foi respeitado, uma contribuição que não foi valorizada, ou até mesmo uma história dentro da empresa que nunca foi verdadeiramente olhada. Nos estudos da psicanálise existe uma ideia muito importante que eu quero trazer aqui para você. Aquilo que não consegue ser dito de forma clara pode aparecer como sintoma, porém precisamos descobrir a causa. E eu gosto muito de trazer essa reflexão para o mundo empresarial, porque dentro de uma empresa, o conflito também pode funcionar como um sintoma. Ele aparece para mostrar que existe algo desorganizado nas relações, na liderança, nos papéis, na forma de como as pessoas conduzem as reuniões. Por exemplo, um sócio que trabalha muito, mas não sente reconhecido. Ele pode explodir por uma causa pequenininha, mas a dor real não é aquela decisão. A dor real talvez seja uma sensação de invisibilidade. Por exemplo, também um líder que sente que perdeu um espaço pode resistir a toda mudança, mas talvez ele não esteja apenas sendo uma pessoa difícil. Talvez ele esteja com medo de ser descartado. Uma pessoa que não cumpriu metas, o que pode acontecer? Ela pode reagir com agressividade, mas por trás dessa agressividade pode existir vergonha, medo, insegurança, sensação de fracasso, e nada disso aparece claramente em uma ata de reunião. Ninguém chega na reunião e fala assim: não me sinto reconhecido. Eu sinto que carrego a empresa sozinho. Eu tenho medo de ser substituído. Isso não aparece em reunião, não. Mas esses sentimentos aparecem no tom de voz, na postura corporal, no silêncio, na ironia,
na resistência, na forma como a pessoa responde, na maneira como a pessoa se posiciona diante dos outros. Por isso que em uma mediação empresarial não basta ouvir as palavras, é preciso observar o que está por trás das palavras. A postura fala, o silêncio fala, a intensidade emocional fala. Quando alguém reage de forma desproporcional em uma situação aparente pequena, aquilo precisa ser observado e com muita atenção. E é aí que entra a grande virada da mediação empresarial com a abordagem sistêmica. A pergunta deixa de ser apenas quem está certo, quem está errado, e passa a ser o que esse conflito está tentando revelar, o que não foi dito, que precisa ser dito, qual a necessidade está escondida por trás dessa disputa, que papel está confuso dentro dessa empresa, que relação precisa ser reorganizada, que acordo deixou de ser respeitado, que dor está sendo comunicada através desse conflito. Quando mudamos a pergunta, mudamos também o caminho da solução. Porque a mediação não existe para apontar culpados. Ela existe para organizar o diálogo, para encontrar um novo caminho. Isso é muito importante para trazer clareza, para separar a emoção de decisão, para identificar interesses reais, para construir pontes e para ajudar os envolvidos a encontrarem acordos possíveis e sustentáveis. Na abordagem sistêmica, nós olhamos para a empresa como um ser vivo, um sistema vivo. E um sistema vivo tem histórias, tem fundadores, tem sócios, tem líderes, familiares, tem pessoas que chegaram antes. E essas pessoas que chegaram depois precisam honrar os fundadores e suas contribuições. Isso é muito importante, respeitar quem vieram antes. E olha, e tem papéis nesse sistema que está completamente misturado, principalmente em empresas e familiares. Isso parece, gente, que é simples, mas os conflitos vêm com muita força. Às vezes a pessoa está numa reunião como diretora, mas fala como filha. Está na empresa como sócio, mas age como um irmão. Está na liderança, mas continua buscando a aprovação do pai, ou da mãe, ou do fundador. E quando a família, a sociedade e a gestão se misturam sem clareza, o conflito ganha força. Por isso, não basta dizer, vamos conversar. É preciso conduzir essa conversa com método, escuta. O mediador ele precisa ser neutro. Eu, Catiúcia, uso a técnica da mediação e a força da constelação familiar e empresarial para entender de onde vem esse conflito. E com essa profundidade, a gente consegue solucionar. Porque uma conversa mal conduzida pode piorar o conflito, mas a conversa bem conduzida pode sim abrir um caminho que talvez parecia impossível. Na mediação empresarial, com a abordagem sistêmica, nós olhamos para o conflito invisível e também para as dinâmicas visíveis que você consegue ver, mas para o sistema familiar que está sustentando esse conflito. Nós observamos a comunicação, os papéis, as expectativas, as quebras de confiança, os ressentimentos, as repetições, as alianças ocultas, as exclusões, os lugares que foram desrespeitados e os pontos que impedem a empresa de seguir com mais clareza. O objetivo da mediação não é de forma alguma expor e nem constranger ninguém. Não é querer transformar a empresa em um ambiente terapêutico. O objetivo é ajudar a empresa a sair da confusão emocional, principalmente, e entrar em um processo de organização. Organização do diálogo, dos papéis, das decisões, dos acordos, das relações. Porque uma empresa adoece não é por falta somente de venda. Uma empresa também enfraquece quando as pessoas não decidem e não conseguem mais conversar. Não sabem decidir entre eles e nem dialogar. Por exemplo, quando um sócio deixa de confiar uns nos outros. Quando o líder compete, em vez de cooperar, fica competindo. Quando um familiar leva dores antigas para dentro da gestão. Isso precisa ser resolvido.
Quando o silêncio vira estratégia, não está saudável. E quando todo mundo finge que está tudo bem enquanto a empresa perde energia, dinheiro, direção? Então, se você é empresário, sócio ou líder, eu quero te deixar uma pergunta de reflexão. O conflito que está acontecendo hoje na empresa que você trabalha, realmente é sobre o assunto que está sendo discutido? Ou ele está tentando revelar algo mais profundo que ninguém tem coragem de olhar? Porque enquanto a empresa tenta resolver apenas aquilo que está vendo, a superfície, o problema continua se repetindo. Mas quando você entende que por trás daquele conflito tem algo mais profundo, nós podemos criar soluções mais maduras, mais conscientes e mais sustentáveis. E é isso que diferencia uma conversa comum em um processo de mediação, que diferencia uma solução superficial e uma reorganização verdadeira. A mediação empresarial com abordagem sistêmica te direciona a um olhar, uma nova história com mais clareza. Direciona vocês a construírem novos acordos pensando diferente. É isso que diferencia uma solução superficial a uma reorganização verdadeira. A mediação empresarial com abordagem sistêmica te ajuda a olhar para essa história com mais clareza. Ajuda as pessoas da empresa a construírem acordos mesmo pensando diferente. Porque o objetivo não é fazer todo mundo concordar com tudo. O objetivo é criar um caminho para que a empresa consiga seguir com mais clareza, respeito e direção. Eu sou a Catiúcia Silva, mediadora sistêmica, e o meu foco aqui é simplificar o que é mediação de conflitos. Porque eu sei que você ou muitos empresários não sabem o que significa a mediação de conflitos, porque essa profissão é nova ao negócio. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu falo sobre conflitos empresariais, mediação, empresas familiares e abordagem sistêmica aplicada aos negócios. E se a sua empresa está vivendo em um conflito entre sócios, líderes ou familiares e você sente que as conversas não estão resolvendo, clique no link da descrição e solicite um diagnóstico de conflito empresarial. E nesse diagnóstico nós vamos entender juntos o que está acontecendo na sua empresa. Então a gente se vê no próximo vídeo.